Olá pessoal, meu nome é Ingrid, sou enfermeira e eu voltei mais uma vez aqui para vocês para conversar sobre o salário do profissional de enfermagem, tá bom? É mais um vídeo do meu projeto da We Take Care e espero que vocês gostem bastante do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque ainda vou começar a dar aulas aqui para vocês em caráter universitário, tá bom? Então vamos começar. Falando um pouquinho da tabela salarial nacional, dos salários tanto dos profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? A gente vai ver em caráter nacional e daqui um pouquinho a gente vai ver também em caráter internacional, tá? Em caráter nacional, eu encontrei diversos cargos em questão dessas três categorias profissionais que eu falei aqui, tá? Aqui no rodapé, a gente vai encontrar a fonte, tá? Em cada parte de cada coisa que eu vou falar aqui, de cada assunto que eu vou falar, no rodapé vai ter a fonte de onde eu tirei isso. Tem um site www.salario.com.br, eles fizeram uma pesquisa gigantesca, enorme. E lá nessa tabela que eles fizeram, nessa pesquisa, é uma pesquisa totalmente estatística, tá? Eles acabaram juntando todas as profissões que são regulamentadas pelo Ministério da Saúde. E o que eles fizeram? Eles pegaram todas as profissões e todos os cargos que tem, os subcargos dessas profissões e os salários em questão atualizada. E aí eles pegaram esses salários de base, tanto no ato da contratação do profissional, como no ato da demissão. E eles pegaram todas essas vertentes e juntaram e tiraram uma média salarial nacional de cada cargo que a gente vai ver aqui, tá bom? Nesse site tem cerca de 19.022.210 registros salariais. Então, é muito salário e dá fidedignamente para tirar uma base aí, tá bom? Porque é muito salário de diversos estados, então a pesquisa é bem fidedigna mesmo. E essa pesquisa acabou pegando os dados relacionados ao CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, vê que tem questões relacionadas a coisas que são oficiais, então não é nada empírico, tá bom? E também dados do Ministério do Trabalho. Aqui tem o site do Ministério do Trabalho, se vocês quiserem acessar. Então, toda essa metodologia que eles fizeram, você pode confiar. Porque não tem como você pegar dados do Ministério do Trabalho e não ser confiável, né? E aí, os códigos dessa tabela. Tem uma tabela lá. Eles colocaram todas as profissões e não separaram as profissões, por exemplo. Uma tabela só para enfermagem, outra tabela só para medicina, outra tabela para engenharia. Não, é uma tabela enorme com todas as profissões, mas com tudo separadinho. Tem o Código Brasileiro das Ocupações lá, de ocupação. Se vocês pegarem na carteira profissional de vocês, na carteira de trabalho, vai ter o CBO da sua profissão lá. Então, você pode pegar esse CBO, olhar nessa tabela, para ver se tá batendo, ou até se você ganha até mais, você pode ficar bem feliz, porque você ganha mais que a média nacional, tá? E aí tem o piso salarial, aí tem a média, né? A média nacional. O piso vai ser o menor salário que foi encontrado para aquela profissão, para aquele cargo. A média é a média de todos os salários em caráter nacional, quanto que é a média nacional daquele cargo. A média nacional salarial daquele cargo. E maior, eles pegaram o maior salário, né?
que eles encontraram nesses registros de admissão e de demissão. Tem profissionais que fazem estágio, e aí eles enquadraram na parte de aprendiz, tá bom? E esse PNE é um salário oferecido, dado para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E aí eles entram nessa categoria. Aí a gente vai ver. Vamos começar pelo salário do auxiliar de enfermagem no Brasil, tá? O salário do auxiliar de enfermagem, em geral, auxiliar de enfermagem apenas no CBO, a ocupação dele, o piso é de R$ 1.164,65. A média salarial, a média nacional salarial é de R$ 1.640,35. Imagina você passar um mês com R$ 1.640,35. Você pagar água, pagar luz, pagar aluguel, pagar a despesa, pagar dentista, pagar o que for. Imagina você viver com muitas contas com um salário tão pequeno como esse, né? Acaba sendo uma vergonha para quem paga o profissional. Uma vergonha, é uma vergonha isso. O tanto de trabalho que o profissional tem para ganhar só isso. É uma vergonha, vergonha. E isso não é nada ainda, tá? O auxiliar de enfermagem, ele acaba ganhando como maior salário, essa média que eles encontraram, de R$ 2.478,95. É muito pouco em relação ao que o profissional merece, né? E para 38 horas semanais de trabalho. Então, a cada 38 horas semanais, lá no mês, ele vai receber R$ 1.640,35, tá? Não sei nem o que falar. Eu fiz a apresentação, eu fiquei indignada conforme eu ia fazendo e tô indignada aqui agora. E eles juntaram cerca de 30.692 salários com esse CBO e no cargo auxiliar de enfermagem. Então, tem muito salário diferente aqui. Agora, o auxiliar de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família tem como o mínimo 1.853, a média nacional 2.535,95, o maior salário 3.832,41, tá? Jornada de trabalho de 40 horas. Geralmente as pessoas que trabalham na Estratégia de Saúde da Família fazem esse esquema de 5 dias por semana, 8 horas por dia. E sábado e domingo folga e feriado folga, mas mesmo assim, né, deveria ser muito mais para esse profissional. E 227 salários na pesquisa, tanto admissionais como em caráter de demissão do profissional. O auxiliar de enfermagem do centro cirúrgico. O que tem esse profissional, né? O piso, o mínimo que ele recebeu, que a pesquisa encontrou, em 30.692 salários, o mínimo foi 1.164,65, a média 1.640,35 e o maior salário 2.478,95 para trabalhar cerca de 38 horas por semana, tá? Muito pouco. Auxiliar de enfermagem de clínica médica, mesma coisa. A média, 1.640,35 para 38 horas semanais de trabalho. E o maior salário, 2.478,95 também. Auxiliar de enfermagem de hospital.
O piso, mesma coisa. O mínimo que foi encontrado, 1.164,65. A média, 1.640,35. E o maior salário, R$ 2.478,95 para trabalhar 38 horas por semana. Cadê a vida? Cadê a qualidade de vida dessa pessoa? E cadê a recompensa em questão salarial? Não tem, né? É uma vergonha. Eu não sei nem o que falar. Eu vou me revoltar sempre, sempre. Auxiliar de enfermagem em saúde pública. Mesma coisa. O piso, R$ 1.164,65. A média nacional, R$ 1.640,35. E o maior salário, R$ 2.478,95. Para trabalhar 38 horas semanais. Auxiliar de enfermagem do trabalho. Piso, R$ 1.270,27. A média, R$ 1.789,12. Maior salário, R$ 2.703,77. Para quê? Para trabalhar 42 horas semanais, né? Se 38 já era muito, imagina 42 horas semanais. Auxiliar de enfermagem e hemodiálise. Piso salarial, R$ 1.164,65. A média, R$ 1.640,35. Pode ver que a maioria dos salários dos auxiliares de enfermagem são todos nessa média salarial. E o maior salário encontrado foi R$ 2.478,95 para trabalhar 38 horas semanais. Auxiliar de enfermagem em home care. Mesma coisa, o piso R$ 1.164,65, a média R$ 1.640,35, o maior R$ 2.478,95 para trabalhar 38 horas semanais. Auxiliar de enfermagem em nefrologia. Piso R$ 1.164,65, a média R$ 1.640,35, o maior R$ 2.478,95 para trabalhar 38 horas semanais. Auxiliar de enfermagem em saúde mental. Piso R$ 1.164,65, a média igual, R$ 1.640,35, igual os demais que a gente viu aqui. E o maior, R$ 2.478,95, para trabalhar o quê? 38 horas semanais também. Auxiliar de enfermagem em saúde ocupacional. Piso R$ 1.270,27, a média nacional R$ 1.789,12 e o maior salário encontrado foi R$ 2.703,77 para trabalhar 42 horas semanais. Auxiliar de enfermagem ocupacional. Piso R$ 1.270,27, a média nacional foi de R$ 1.789,12 e com jornada de trabalho de 42 horas semanais. Auxiliar de enfermagem socorrista. Piso R$ 960,14. Média eu não sei nem a palavra para descrever a desvalorização do profissional, né? Se vocês não viram o meu vídeo sobre desvalorização do profissional de enfermagem, vejam. Esses salários fazem muito sentido com a desvalorização profissional. Muito sentido.
Depois não sabem por que o profissional não dá o máximo de si, né? Recebendo tão pouco, precisa trabalhar em 2, 3 empregos para sustentar uma família. E depois ainda pergunta por que o profissional comete muito erro? Por que o profissional isso? Por que o profissional aquilo? Por que não dar um salário justo para o profissional trabalhar? É uma carga horária justa, poder ter qualidade de vida e assim ele vai demonstrar uma melhor qualidade no trabalho. Isso eles não pensam. Só pensam na questão do profissional, na questão da culpa do profissional. O profissional tá cansado, tá desmotivado, por que será, né? E aí você olha esses salários e você vê o motivo. Média, R$ 1.352,30 e o maior salário encontrado para auxiliar de enfermagem e socorrista foi R$ 2.043,64 para 40 horas semanais trabalhadas. Imagina você trabalhar 40 horas semanais para você receber R$ 960,14 no fim do mês. Geralmente, para pessoas, por exemplo, que pagam aluguel, tem aluguel que é R$ 800. Aí você paga o aluguel, já foi embora. E o restante das contas? E comer, como que faz, né? É uma questão, assim, bem revoltante com o profissional mesmo. E aí agora a gente vai conversar sobre o salário do técnico de enfermagem. Se eu não me engano, tem cerca de 8 salários diferentes, tá bom? Nessa profissão. Os cargos que mais têm diferenciação salarial é no cargo do enfermeiro mesmo. Técnico de enfermagem, piso salarial, R$ 1.167,42. A média salarial nacional ficou para R$ 1.644,26 e o maior salário ficou para R$ 2.484,85 para 38 horas semanais. Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família. Piso, o valor mínimo encontrado, foi R$ 1.254,32. A média, R$ 1.766,65. E o maior salário, R$ 2.669,81. Para trabalhar 40 horas semanais. Técnico de enfermagem de terapia intensiva. Piso, R$ 1.140,97. A média, R$ 1.606,99. E o maior, R$ 2.428,54. Para 39 horas semanais. Técnico de enfermagem do trabalho. Piso, R$ 1.412,16. A média, R$ 1.988,96. O maior, R$ 3.005,78. Para trabalhar 42 horas semanais. Técnico de enfermagem em saúde mental. Piso, R$ 1.027,74. A média, R$ 1.447,52. E o maior, R$ 2.187,54. Para 41 horas semanais. Técnico de enfermagem em saúde ocupacional. Piso, R$ 1.412,16. Média nacional, R$ 1.988,96. E o maior salário foi de R$ 3.005,78. Para trabalhar também 42 horas semanais. Técnico de enfermagem ocupacional. O piso, R$ 1.412,16. A média, R$ 1.988,96. E o maior salário, R$ 3.005,78. Para trabalhar 42 horas semanais. Técnico de enfermagem psiquiátrica. R$ 1.027,74. O piso. A média nacional salarial foi de R$ 1.447,52. Maior salário, R$ 2.187,54.
para trabalhar 41 horas semanais. Enfermeira parteira, aí a gente vai começar a falar do enfermeiro. Piso, o valor mínimo, R$ 2.917,66. A média nacional, R$ 4.109,37. E o maior salário para enfermeira parteira encontrado foi R$ 6.210,21 para trabalhar 36 horas semanais. O enfermeiro tem lá o CBO dele e tem enfermeiro no cargo. Piso, R$ 2.338,65. A média, R$ 3.293,87. E o maior salário encontrado foi R$ 4.977,79 para 38 horas semanais. Enfermeiro auditor. Piso, R$ 2.789,53. Média, R$ 3.928,92. E o maior salário foi de R$ 5.937,50 para 41 horas semanais. Essa profissão é a profissão dos meus sonhos. Não pelo salário, mas porque eu amo estratégia de saúde da família. Enfermeira da estratégia de saúde da família. Piso, R$ 4.039,66. A média salarial encontrada foi de R$ 5.689,66 e o maior salário encontrado foi de R$ 8.598,38 para trabalhar 40 horas semanais, 5 dias por semana, 8 horas por dia, sábado e domingo folga e feriados também folga. Enfermeiro de berçário, piso salarial, R$ 2.820,95. A média, R$ 3.973,16. O maior salário, R$ 6.004,37 para trabalhar 38 horas semanais. Enfermeiro de bordo, piso, R$ 2.586,83. A média salarial, R$ 3.643,43 e o maior salário encontrado foi de R$ 5.506,05 para trabalhar 36 horas semanais. Enfermeiro de centro cirúrgico, piso, R$ 2.101,06. A média, R$ 2.959,23. Maior salário, R$ 4.472,08 para trabalhar 39 horas semanais. Enfermeiro de saúde pública, piso, R$ 1.961,48. A média nacional ficou para R$ 2.762,65. Maior salário encontrado foi de R$ 4.175 para trabalhar 37 horas semanais. Enfermeiro de terapia intensiva, piso, R$ 2.511,78. A média, R$ 3.537,72 e o maior salário, R$ 4.175 para trabalhar 38 horas semanais. Enfermeiro do trabalho, piso, R$ 2.349,42. A média nacional, R$ 3.309,05 e o maior salário encontrado foi de R$ 5.000,73 para trabalhar 41 horas semanais. Enfermeiro intensivista, piso, R$ 2.511,78. A média nacional ficou para R$ 3.537,72. Maior salário ficou para R$ 5.304,25
346,31 para trabalhar 38 horas semanais. Enfermeiro nefrologista, piso 2.246,14, a média 3.163,57 e o maior salário encontrado foi 4.780,89 Carga horária 39 horas semanais. Enfermeiro neonatologista, piso 2.820,95, média 3.973,16 e o maior salário encontrado foi R$ 6.004,37 para trabalhar 38 horas semanais. Enfermeiro obstétrico, piso 2.917,66, média 4.109,37 e o maior salário encontrado foi de R$ 6.210,21 para trabalhar 36 horas semanais. Enfermeiro psiquiátrico, 2.611,46 o piso, a média 3.678,11 e o maior salário foi de R$ 5.558,47 para trabalhar 38 horas semanais. Enfermeiro puericultor e pediátrico, piso R$ 1.908,87, a média salarial foi de R$ 2.688,54 e o maior salário encontrado foi de R$ 4.063,01 para trabalhar 37 horas semanais. Enfermeiro sanitarista, piso R$ 1.961,48, a média nacional R$ 2.762,65 e o maior salário encontrado foi de R$ 4.175. E aí a gente entra com profissões que não tinham naquela tabela que eu apresentei para vocês. Vocês podem ver na Cato, tem uma parte de profissões e vocês podem ver as profissões relacionadas à enfermagem e o salário, a média salarial e tudo mais. Enfermeiro da educação continuada, salário máximo encontrado foi R$ 3.530 e a média R$ 3.434,68. A Cato, eu gostei mais dos dados apresentados pelo aquele site que eu apresentei para vocês do que pela Cato. Por quê? Porque aquele site acabou abrangendo muito mais diferenças salariais, né? Aí dava para tirar uma base mais fidedigna. Enfermeiro responsável técnico, a média salarial R$ 2.738,57 para esse enfermeiro, né? Coordenador de enfermagem, o valor máximo que foi encontrado foi de R$ 4.898, o mínimo R$ 3.200, a média nacional R$ 4.028,72. Porém, entretanto, todavia, vocês podem pesquisar por aí que tem coordenador de enfermagem que ganha 15 mil, 20 mil, né? Então, esse valor aqui não é muito fidedigno para mim, como valor máximo, porque se você ver aí nos sites, tem esses valores bem altos para o coordenador de enfermagem. Gerente de enfermagem, valor máximo R$ 8.152 e a média salarial ficou de R$ 7.662,41. Enfermeiro visitador, média salarial ficou de R$ 2.573,73. O valor máximo encontrado pela Cato foi de R$ 2.696 e o valor mínimo R$ 2.400. Enfermeiro da SCIH, também pela Cato. Salário máximo R$ 3.896. E aí, como média,
eles deram R$ 3.896,15. Agora tenho as posições de enfermeiro da aeronáutica, da marinha e do exército. Enfermeiro da aeronáutica, inicialmente, gente, não é nem o salário que ele vai ficar pra vida, é o salário inicial. Ele começa ganhando R$ 8.245 e esse salário só vai aumentando ao longo da carreira na aeronáutica, assim como na marinha e no exército. O salário inicial da marinha é 8.800 e o salário do exército 6.500. Isso inicial. E aí, conforme a pessoa vai mudando de tenente para outras posições lá, que eu não sei ao certo, esse salário só vai aumentando cada vez mais. Então, é muito dinheiro mesmo. Se o enfermeiro já tá com esse salário, imagina o médico da marinha quanto não deve ganhar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho com vocês a respeito do salário do enfermeiro em caráter assistencial, tá? É um enfermeiro padrão, digamos assim. Por quê? Porque tem um enfermeiro com especialidades, o enfermeiro que é gerente, o enfermeiro que é coordenador, o enfermeiro que é da educação continuada. E não tinha como eu colocar tudo aqui. Por quê? Até porque não dá para encontrar de muitos países todos esses valores, né? Então, o salário do enfermeiro padrão com até 2 anos de experiência, tá? Em outros países. Então, ele se formou e trabalhou em até 2 anos. Trabalhou apenas 2 anos e ele já ganha quanto? Vamos ver. Eu também fiz essa tabelinha, eu achei muito bonitinha, tá? Eu tirei desse site aqui, mas tem muitos sites que têm essa mesma pesquisa. Eles levantaram países e levantaram esse valor mínimo, máximo e a média que o profissional de enfermagem com até 2 anos de experiência ganha. Então, se é até 2 anos de experiência, esse valor vai aumentando ao longo das promoções que esse enfermeiro tem na instituição. Fora as especializações, que esse valor não conta, tá? Então, quem é especialista ganha muito mais. Sem comentários, é totalmente diferente. Vale lembrar aqui também que eu não coloquei, não vou falar do custo de vida de cada país, porque isso também interfere. Às vezes a pessoa ganha muito, que nem acontece no Reino Unido. O enfermeiro ganha até que bem. Se você for converter para o real, você vê que é um salário muito bom, mas o custo de vida lá é um dos mais caros do mundo. Então não tem muito padrão assim. Mas eu peguei esses valores e eu converti. Foi eu que converti no real, tá? Isso é no valor do dia 22 do 7, que foi ontem, tá? Então, para vocês verem pelo menos a diferença, valendo lembrar que a relação da conversão, ela muda diariamente. Na Argentina, o salário mínimo do enfermeiro é de 4.987, acho que é pesos argentinos, alguma coisa assim. O máximo, 8.136, que seria R$1.114. Eu pensei que o enfermeiro estava desvalorizado no Brasil, mas na Argentina, olha, coisa de louco, tá? Aqui, a média salarial é 6.562 pesos e no Brasil, convertendo, dá R$ 898,97, tá? Essa é a média salarial do enfermeiro da Argentina. Mas valendo lembrar que eu não sei o custo de vida desses países, tá bom? Na Austrália, o mínimo,
2.889, convertendo R$ 8.081,98. Salário assim, né? Que é a conversão do dólar australiano pro Brasil, né? A diferença. E o máximo, $5.999 australianos, convertendo $4.444 australianos e a média de R$12.432,09. Olha que diferença, né? Enquanto que no Brasil a média de uma enfermeira é de 3.000, 3.500. Olha a diferença. Brasil aqui, ó. Brasil, mínimo do enfermeiro com experiência de 2 anos, sem especialização, R$1.575. Máximo, R$4.457. A média, R$3.016, tá? Aqui eu sei como que é o custo, porque eu moro no Brasil, então é vergonhoso, tá? Só falando isso. Essa média pro enfermeiro é muito vergonhosa. Ainda mais o mínimo. Canadá, $2.810 canadenses, convertendo R$8.070,06. Esse é o mínimo do enfermeiro assistencial com experiência de 2 anos. Máximo, $6.616 canadenses e convertendo dá R$19.000,54. Só isso, só R$19.000. A média no Canadá, $4.073 dólares canadenses, convertendo dá R$13.535,30. Chile. O Chile é peso chileno, a moeda. Então, dá 800 o mínimo do enfermeiro, 884.367 pesos chilenos, convertendo fica R$5.049,27. O máximo, 1.109.316, tá? Convertendo esse total aqui, fica R$6.335,32. A média lá no Chile, 996.992 pesos chilenos, convertendo fica 5.692,30. Colômbia, 1.244.082 pesos colombianos, acredito eu. Mínimo, R$1.640,50, isso na conversão. Máximo, na Colômbia, 1.708.467, convertendo para o Brasil, para o real, R$2.252,86. A média, 1.476.275, e convertendo esse valor, fica R$1.946,98. Espanha, 1.016 euros, o mínimo, convertendo R$4.497,20. O máximo do enfermeiro, 5.406 euros, convertendo fica 23.929, meu Deus do céu, R$1,01. A média, 3.211 euros, convertendo fica R$14.213,11. Imagina ganhar isso. Agora a gente vai ver em mais 7 países para a gente comparar. Estados Unidos. Meu Deus, Estados Unidos, vamos lá. Estados Unidos fica $3.241. Convertendo fica R$12.225,86. Máximo,
$6.592, convertendo 24.866,67 centavos. Média, $4.917, convertendo 18.548,15 centavos. Lá na Itália, 1.814 euros, convertendo R$8.029,45. O máximo, 2.544 euros, convertendo 11.260,71 centavos. A média, 2.179 euros, convertendo fica R$9.645,08. México, fica 6.447 pesos mexicanos, acredito eu, convertendo fica 1.277,95. Máximo, 9.782 pesos mexicanos, convertendo 1.939,03 centavos. Média, 8.115 pesos mexicanos, convertendo fica R$1.608,59. Nova Zelândia, mínimo $2.537 neozelandeses, alguma coisa do tipo. Mínimo, convertendo, fica 6.496,73 centavos. Máximo, na Nova Zelândia, $5.467, convertendo R$13.999,85. Média, 4.002, convertendo R$10.248,29. Portugal, mínimo 985 euros, convertendo R$4.359,99. Máximo, 2.908 euros, convertendo R$12.871,92. A média, 1.947 euros, convertendo R$8.618,16. Reino Unido, mínimo 1.495 libras, convertendo R$7.400,01. Acredito eu que esse valor aqui seja semanal no Reino Unido, porque tem profissão que ganha semanalmente. Então, a cada uma semana se ganha esse... Já pensou a cada uma semana ganhar esse valor aqui, né? Máximo, 2.556 libras, convertendo R$12.651,79. Média, 2.026 libras, convertendo R$10.028,38. Mesmo que libra seja uma moeda muito cara, o Canadá e os Estados Unidos ganham da valorização profissional do enfermeiro em cima do Reino Unido. Então, chupa Reino Unido, né? Suécia, 25.065 coroas suecas, convertendo fica R$10.687,04. Máximo, 27.817 coroas suecas, convertendo fica 11.860,41. Média, 26.441 coroas suecas, convertendo fica R$11.273,73. Aí o que eles fizeram para comparar, né, nessa pesquisa? Eles pegaram o Toyota Corolla 2015 e em alguns países que não tem esse Toyota Corolla, eles pegaram o carro da Volkswagen, o Jetta, acredito eu.
parecidos modelos, né? Na pesquisa diz isso, que eles pegaram nos países que não tem o Corolla, o Toyota Corolla, eles pegaram o Jetta, que tem valores semelhantes, segundo ele, na pesquisa. E aí, eles obtiveram esse valor, né? Esse é o valor dos carros em cada país, de acordo com as suas moedas, peso argentino, dólar australiano, o euro, a coroa sueca, né? E aí aqui tem todos os países que a gente viu o salário do enfermeiro. E aqui tem os meses que o enfermeiro precisa trabalhar para comprar um daqueles 2 carros em todos os países que a gente conversou, tá? Vamos começar do menor para o maior. Então, a gente vem aqui na Colômbia, tá? Aqui na Colômbia, o enfermeiro precisa trabalhar 54 meses para comprar um carro daquele. Aí, a gente passa para a Argentina, ficou na penúltima posição. O enfermeiro na Argentina precisa trabalhar 47 meses para poder comprar aquele carro. No México, o enfermeiro trabalha 41 meses. É muito tempo. O Brasil ainda não chegou. Se aqui é desvalorizado, imagina nesses países que a gente já citou, né? Do México, a gente vai pro Brasil. Agora entrou o Brasil. No Brasil, o enfermeiro precisa trabalhar 32 meses para comprar um carro daquele que a gente viu. Muito tempo, mas menos do que na Colômbia, que é 54 meses. De 32, aqui do Brasil, a gente vai acabar indo para aqui a Suécia, tá? Na Suécia, o enfermeiro trabalha 16 meses para comprar aquele carro. Em Portugal, trabalha-se 15 meses. No Reino Unido, trabalha-se 13 meses para comprar aquele carro. Igual na Itália, que se trabalha também 13 meses. A gente vê que na Itália e em Portugal é euro. Mas na Itália se trabalha 2 meses a menos para comprar o carro, enquanto que em Portugal 2 meses a mais. A gente não falou aqui do Chile, né, que tem 14. No Chile, o enfermeiro trabalha 14 meses para comprar aquele carro. Na Suécia a gente já viu. Reino Unido já falamos. Aí a gente entra aqui na Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia, o enfermeiro trabalha 12 meses para comprar aquele carro. E até que, né, considerável. Trabalha 12 meses, 12 mesezinhos, compra o carro. Agora a gente vem para a Espanha. Na Espanha, o enfermeiro trabalha 9 meses. Então, a gente pode ver aqui que entre Portugal e Itália, e até mesmo Reino Unido, contando, né? Na Espanha, o enfermeiro é mais valorizado, que ele trabalha menos meses dentre esses países da Europa para poder comprar o carro. Então, já dá para ter uma noção de como que é esse valor do salário do enfermeiro nesses países, né? Em questão de valorização do profissional e também de custo de vida. Aqui da Espanha, a gente vai pular para a Austrália. Aqui na Austrália, o enfermeiro trabalha apenas 6 meses para comprar aquele carro maravilhoso. E aí a gente pula aqui, tanto Estados Unidos como Canadá, o enfermeiro trabalha apenas 5 meses para comprar aquele carro. Então, a gente viu aqui a diferença exorbitante entre os países em questão do salário do enfermeiro e também em relação ao custo de vida. Por quê? Enquanto que na Colômbia se trabalha 54 meses para comprar aquele carro, no Canadá e nos Estados Unidos, o enfermeiro só trabalha 5 meses. Olha que diferença exorbitante, enorme, né? Demais, enorme. O Brasil
sempre, né, na lista da vergonha, então nem vou falar nada sobre isso. Sempre vai estar na lista da vergonha, é na saúde, é na educação, é na política, só corrupto, só roubalheira, é na violência, é agora na valorização do profissional enfermeiro, assim como na valorização profissional de outras profissões também, né? Que aqui no Brasil importa mais um jogador de futebol do que um policial. Importam-se mais aqui no Brasil com estrelato do que com quem te protege da violência ou com o salário do professor. Tem professor que eu conheço que ganha R$1.000 e pouco para ensinar uma pessoa a ser alguém melhor na vida. É bem triste, né? Brasil, o país de todos, só que não. Gente, mudem, saiam desse Brasil, pelo amor de Deus. Saiam, porque até não valorizarem o profissional, seja qual for, ou enquanto não acabar essa roubalheira, o Brasil vai se afundar cada vez mais. Então, para você que é profissional da enfermagem, recomendo muito Canadá e Estados Unidos. Até a posição, até o top 10 dá pra ir, até o top 10. Recomendo muito. Reino Unido, eu pensei que era um país top para enfermeiro, mas tô vendo que não é. Melhores países para enfermeiro, Canadá e Estados Unidos. E também a Austrália, são os 3 melhores. Então, peguem suas malinhas e saiam desse país, pelo amor de Deus. Como Michael Kyle já diria. Logo temos vindo, boa viagem, paz a Deus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, e não volte mais aqui, e a sala vista bebe esse café desse céu. Gente, saia logo, se você tem a oportunidade, se você domina o inglês, pra que ficar nesse país que você não é valorizado, né? É muito triste, a não ser que haja um milagre divino, caia uma bomba de Hiroshima e Nagasaki e o Brasil renasça de novo, entendeu? E aí vão começar a valorizar os profissionais em geral, né? Ou vão aprovar leis, projetos de leis que estão lá na Câmara dos Deputados, ou os políticos vão sentir pena da população, se redimir pelos seus... Isso nunca vai acontecer, né? Se redimir pelos seus erros e vão entregar todo o dinheiro que roubaram para a população, todos os políticos corruptos vão ser presos. Isso já é coisa da minha cabeça, porque a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Mas não custa sonhar, sonhar nunca é demais. Saiam desse Brasil, pelo amor de Deus. E agora a gente vai falar sobre as legislações. Eu trouxe apenas 2 projetos de lei, mas se vocês quiserem procurar, tem bastante projetos de lei em relação à enfermagem. Tem o projeto de lei número 459, que é do ano de 2015. Olha quanto tempo! Desde 2015 ele tá para ser aprovado, ainda não foi. Nesse site aqui embaixo, vocês podem acompanhar o andamento, para onde o projeto foi, para onde o projeto está voltando e tudo mais. O autor foi o André Moura, do PSC lá do Sergipe. Eu pensei, nossa, que político bom, maravilhoso, pensou na enfermagem. Aí eu fui procurar o nome dele, vários envolvimentos com corrupção. Então, enquanto ele faz o bem de um lado, faz o mal de outro. Então, é bem difícil, né? Apresentação. Ele apresentou essa lei dia 25/2/2015. E a ementa dispõe sobre o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, bem como da parteira. Aí eu vou ler com vocês para vocês terem noção, porque eu falei com muitas pessoas conhecidas minhas e elas não sabiam que tinha essa lei,
nem sequer ouviram falar desse projeto de lei. Então, muita gente não conhece, tá? Artigo número 2, artigo 2º. A Lei número 7.498, de 1986, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 15A. Artigo 15A. É devido o piso salarial de R$ 7.880 ao enfermeiro a ser reajustado, no mês de publicação dessa lei, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, elaborado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ao mês imediatamente anterior ao do início da vigência dessa lei. Anualmente, a partir do ano subsequente ao do reajuste mencionado no inciso 1 desse artigo, no mês correspondente ao da publicação dessa lei, pela variação 2 acumulada do INPC nos 12 meses imediatamente anteriores. Parágrafo único. O piso salarial dos profissionais de que tratam os artigos 7º, 8º e 9º dessa lei é fixado com base no piso estabelecido no caput desse artigo para o enfermeiro, na razão de. Então, se eu fiz as contas. Se o enfermeiro ganha 7 mil, tem que ganhar no mínimo, R$ 7.880. Se ele tem que ganhar no mínimo esse valor, aqui nessa lei diz que o técnico de enfermagem tem que ganhar 50% do salário do enfermeiro. Então, o técnico tem que ganhar R$ 3.940, enquanto aqui o auxiliar de enfermagem e para parteira, eles ganham 40% do valor do que o enfermeiro ganharia, né? Então, o salário deles geraria em torno de R$ 3.152. Isso é muito justo mesmo. Eu achei essa lei muito boa, e fico até triste porque quase ninguém conhece esse projeto. Eu acho que é até por falta de pressão da população, pressão social, ou até mesmo, não sei qual é a posição do COFEM, do Corém, dos Coréns, né, quanto a essa lei, mas eu acho que por falta de pressão social dos profissionais, eles não estão nem aí para a lei, assim, liberação ou não. Porque desde 2015, essa lei foi apresentada em fevereiro de 2015, e olha quanto tempo, né? Vai fazer vários aniversários essa lei e sem pressão social não vai para frente, tem que ter pressão. E aí o artigo 3º traz que essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Mas quando vai ser publicada, né? Aí o André, né? Ele dá a justificativa dessa lei. Aí as palavras dele falam: hoje, profissionais de várias atividades, principalmente as relacionadas à saúde, além de uma carga horária elevada, acumulam mais de um emprego com o intuito de conseguir uma remuneração digna. Mesmo assim, em muitos casos, esse objetivo não é alcançado, e a gente viu que nem tem como, pela média salarial que a gente viu de várias posições, de vários cargos. A jornada de trabalho desgastante associada ao estresse pelos deslocamentos entre os diversos locais da prestação dos serviços compromete irremediavelmente tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento ao paciente. Isso acaba prejudicando a totalidade da população, que a cada dia tem seu sofrimento aumentado, com a deterioração do sistema de saúde do país. Entendemos assim que a fixação do piso salarial por lei torna-se crucial para o bom desempenho de determinadas atividades, na medida em que dará melhores condições de trabalho aos profissionais, que, percebendo uma remuneração condizente com suas responsabilidades, poderão exercer o ofício em apenas um estabelecimento. Lindo o que ele falou, lindo!
Mas na prática, essa lei tem que ser aprovada. Não adianta nada fazer um projeto de lei que favorece o profissional de enfermagem se ele fica parado na Câmara dos Deputados. De que vai adiantar um projeto de lei parado lá, enquanto que o enfermeiro, o técnico e o auxiliar se lasca para conseguir manter uma casa? Ou ter mais especialização, cuidar dos filhos, pagar o aluguel, ter uma qualidade de vida que não tem por um excesso de carga horária. Então não adianta nada ter uma lei linda na Câmara dos Deputados, um projeto de lei lá, se não ser aprovado, ficar nesse lenga-lenga de aprova e não aprova, entendeu? A presente medida se justifica também como fator de valorização do profissional, que após anos e anos de estudos de graduação e especialização, ainda necessita estar constantemente se atualizando para bem entender os pacientes. É tão emocionante que dá vontade até de chorar, né? De ver que alguém ligou pro enfermeiro, pro técnico, pro auxiliar. Essa justificativa que ele deu é muito boa. Eu nem sei por que tá demorando tanto tempo para ser aprovada essa lei, né? Porque todo mundo tá cansado de saber dessas justificativas que ele deu. E nada se faz para aprovar esse projeto. Esse projeto tá lá, ó. Tá lá. Se eu não me engano, a última vistoria desse projeto ainda foi nesse mês ou no mês passado, que tá lá no site, dá para vocês verem o andamento desse projeto, mas tá lá, só andando. Estudos e informações às quais tivemos acesso por meio dos profissionais de enfermagem nos levam à conclusão de que o mais próximo do ideal de remuneração desses trabalhadores seria um piso salarial equivalente a 10 salários mínimos. Aí, isso naquela época, né? Em fevereiro de 2015, os 10 salários mínimos iam dar R$ 7.880 para o enfermeiro, sendo que 50% dessa importância seria o piso para o técnico em enfermagem e 40% do auxiliar de enfermagem e o da parteira. Foi aquele cálculo que eu fiz e acabei falando para vocês. Queremos, com essa iniciativa, como já nos referimos acima, não somente valorizar os profissionais, como também contribuir para a melhoria de seu desempenho, sobretudo no que se relaciona com o atendimento à população. Por essas razões, pedimos o apoio dos ilustres pares para a aprovação desse projeto de lei. Peço, por favor, que vocês sempre acompanhem esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. Dá para vocês verem o andamento disso, tá? E aí eu entro aqui com vocês, eu fui votar e eu vi que em caráter nacional só 55 pessoas votaram. Então eles não estão nem aí para esse projeto porque não tem a pressão social. Aí vamos ver aqui. Tem nessa parte aqui do site, essa parte de responda, e aí vocês cliquem. Aí lá embaixo tem o ver resultados. Aí vocês entram aqui no ver resultados, para vocês verem mais ou menos. Aqui embaixo, né, tem 56. Por quê? Quando eu entrei tinha 50. Aí eu falei, não, eu preciso mandar isso para alguém. Preciso pedir para as pessoas votarem. Eu mandei em vários grupos e só 6 pessoas votaram. E aí é só você apertar concordo, né? Você vem aqui, vê se é a lei correta, aperta concordo, vem em confirmar. Aí ele vai pedir, depois que você apertou em confirmar, ele vai pedir para você se cadastrar no site, né? Porque eles precisam ter o controle da pessoa física. Então você vem aqui e vai cadastrar. Você vai colocar o seu e-mail, uma senha, né? Aí você se cadastra lá bonitinho. Nessa parte de não sou registrado. Aí vai lá, pessoa física. Aquela parte, se você já tem e-mail e senha. Se não, registrar pessoa física, nome, e-mail, senha, confirmação de senha, local de nascimento, unidade federativa. Não sou um robô, que você seleciona e aperta em registrar. Aí você aperta em registrar, beleza. Aí o site vai te mandar um e-mail de confirmação. Quando você entra no seu e-mail e confirma que é você, tudo, pelo link que eles vão dar, é só clicar. E aí vai dar a efetivação do voto, vai dar lá voto confirmado. Gente, aqui ó,
Quando eu entrei, tinha 50 pessoas que votaram. Só 50, gente. E eu mandei em vários grupos, só 6 pessoas votaram também. Então votem, é importante. É a profissão de vocês, é a valorização profissional. Por favor. E aí a gente entra com esse outro projeto de lei, 347 de 2008. O autor foi Analice Fernandes. A apresentação desse projeto foi dia 24/5 de 2018. E a ementa dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que exerçam as funções no poder público, rede privada e filantrópica no estado de São Paulo. Muito bom! Artigo 1º. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem do estado de São Paulo que exercem as funções no poder público, rede privada e filantrópica exercerão a jornada semanal de 30 horas de exercício profissional. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se também às organizações sociais contratadas pelo poder público. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa da autora dessa lei, né? A jornada de trabalho de 30 horas semanais é uma luta histórica da categoria da enfermagem e proporciona um grande benefício tanto para os trabalhadores da área quanto para aqueles que necessitam de seus serviços, trazendo melhorias dos serviços prestados à população. A implantação das 30 horas semanais em diversas localidades verificou que houve uma drástica redução tanto de faltas quanto de atestados médicos, que é o reflexo da melhora da qualidade de vida do trabalhador. Olha que diferença, gente, né? Olha que diferença, em vez de trabalhar 36 horas, 40 horas, 42 horas em 2 trabalhos, olha a qualidade de vida como mudou. Isso foi visto em caráter do RH, né? Diminuiu falta, diminuiu atestado médico, o profissional foi trabalhar com mais vontade, assim, por quê? Porque a qualidade de vida melhorou. A enfermagem é responsável por 60% das ações de saúde em uma instituição hospitalar. A enfermagem é a maior força de trabalho do setor da saúde, representando 50% do quadro de 3,5 milhões de trabalhadores da área, segundo dados do IBGE. Entretanto, a pesquisa Perfil da Enfermagem, realizada pela Fiocruz e divulgada em 2015, apontou desgaste e insegurança no ambiente de trabalho entre 71% dos profissionais entrevistados no país e 65% no estado de São Paulo, índices que revelam a sobrecarga e o estresse da categoria. Os riscos que corre um profissional da enfermagem são inúmeros e envolvem grande complexidade do processo de trabalho em decorrência da assistência direta e indireta aos pacientes. O trabalho exige manuseio de materiais perfuracortantes e coloca o profissional de saúde em exposição a fluidos biológicos, riscos químicos, físicos, fisiológicos, psíquicos, de radiação e de contaminação. Jornadas de 30 horas fazem com que o profissional trabalhe por menos tempo e, consequentemente, mais alerta, evitando riscos. Posto isso, conclamamos os nobres deputados a concederem apoio ao projeto de lei proposto, por se tratar da matéria meritória relevante. É isso, pessoal, né? Até esses projetos serem aprovados, até o piso salarial, o sonho do profissional de enfermagem ser aprovado, a gente fica com essa mísera, esse mísero pinguinho de salário a cada mês, né? Que não sobra para nada e não dá para nada. Obrigada a quem assistiu até aqui. Peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para sempre receber quando eu postar vídeos novos. E se puderem, compartilhem esse vídeo, ou se pelo menos não quiserem compartilhar o vídeo, compartilhem a ideia de vocês votarem naquela lei do piso salarial do profissional de enfermagem, naquele projeto que é muito importante, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.